Todos y todas, gracias por estar hoy con nosotros. Acá. Bien, estamos en la semana de celebración por la Reforma Protestante del siglo XVI. El movimiento, por la cámara, el movimiento comenzado por Martín Lutero y como parte de las primer ciclo de charlas de la Biblioteca Pedro Calva, el Centro Ecuménico de Encuentros Dietrich Bonhoeffer, y comenzamos entonces este momento de pensar la reforma protestante hoy. Y comienzo, na verdade, haciendo un cuestionamiento. ¿Hasta qué punto hoy somos protestantes? O si ainda somos, de fato, protestantes. Y para esta charla convidamos Rudolf Fonsina, que pastor de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana y SLB de Brasil, mi iglesia, profesor ahora y coordinador de posgrado en Teoría de la Pontificia Universidad Católica de Curitiba. Y nosotros nos conocemos casi 20 años, fue mi orientador en la maestría, en el doctorado y ahora también en postdoc. Y bien, les digo que es una alegría muy grande recibir Rudolf. Gracias por la presencia, gracias por llegar hasta acá y gracias por poder compartir con nosotros no solamente el contenido, pero también nuestras vivencias, nuestras tantas viajes juntos que sé que van a acabar aparecendo por acá en un momento. Bem-vindo, vou passar a palavra então a Rudolf. Obrigado. Boa noite. Então, a todas e todos, para não molestar vocês com o meu portunhol, eu falo português. Espero que conseguem acompanhar bem. Se não, por favor, se manifestem. Né? Tento falar devagar, despacio, né? Para então apresentar algumas reflexões sobre a reforma luterana e a teologia pública, como me foi proposto. É uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço muito ao pastor Antônio, ao pastor Rubem, né? Temos trazido para cá, né? E também, desculpe, esqueci o nome teu. Neudir. Oi? Neudir. O Neudir, então, né? Colega paraguaio, brasileiro e argentino agora, né? E bom, também tivemos uma boa viagem no carro até aqui. E uma alegria muito grande, né, de conhecer essa área de missões. Eu já estava trocando com o colega pastor da comunidade suíça, né, que é um amigo comum nosso, Thomas Müri, né, já foi pastor aqui, vem de vez em quando na minha cidade natal de Basileia. Objetivamente, a cidade mais bonita do mundo, não é verdade? Não sou partidário nada, naturalmente, não sou suspeito. Bom, então esses dias, claro que além da minha língua, eu vou falar mais da minha vivência no Brasil, né? Então eu vim para o Brasil, para morar no Brasil em 2021, então faz 21 anos que eu estou lá, primeiro 2 anos no Nordeste, em Salvador, de onde vem minha esposa, depois 16 anos no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, onde tem a Escola Superior de Teologia, hoje faculdade da Igreja Luterana. E nos últimos 4 anos, desde 2019, então, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, que optou por chamar um herege, né? Então, por assim dizer, para estar no meio deles, conscientemente, não apesar de eu ser luterano, mas porque eu sou luterano, porque nós temos muitos alunos que são das mais variadas igrejas, e que eles acharam por bem, então, chamar um evangélico também para fazer parte do corpo docente. Então, eu conheço que muito me alegra. E eles me tratam bem e eu também os trato bem. Assim vamos caminhando. Bom, eu vou falando, né, um pouquinho e talvez em algum momento a gente faz um pequeno intervalo, né, como temos um tempo bastante longo. O que eu vou fazer primeiro é um pouquinho falar
dos desafios que se colocam sobre as igrejas no espaço público e, portanto, também na situação hoje no Brasil, né, também vai entrar na minha análise, porque é isso que eu faço, ou seja, eu sou da chamada teologia sistemática, então trato de doutrina, da Trindade, por exemplo, trato de ética, mas minha especialidade, além de ecumenismo e diálogo interreligioso, minha especialidade é a chamada teologia pública. E aí todo mundo pergunta o que é isso. E é legítima a pergunta. Em muito breve, eu vou falar depois, né, do conteúdo que ela pode ter. Mas eu sempre digo também uma teologia pública, não a teologia pública, porque tem diferentes formas de pensá-la. Mas para mim, é uma forma de analisar a presença das religiões, especialmente das igrejas cristãs, e da teologia que sobre eles reflete no espaço público. E isso é significativo, podemos dizer, bom, sempre foi assim, né? Sempre a igreja teve um papel na sociedade, teve a teologia. Então, qual é a novidade? Pode se perguntar. A novidade é que a esfera pública, esse é o termo que usa o filósofo alemão Jürgen Habermas, né? Öffentlichkeit, é uma forma que não existia antes nessa configuração. Ou seja, nas tradições tivemos o governo, né? Várias formas, monarquias ou algo mais conselhos de cidades, e o povo, né, a sociedade. Mas não teve aquela camada intermediária que se criou, que a gente chama de sociedade civil, e da qual hoje as igrejas também fazem parte. Isso é importante dizer, ou seja, não estamos mais numa situação igreja e Estado, como duas entidades paralelas, e como foram na época de Lutero. Hoje nós temos uma camada intermediária que a gente chama de sociedade civil, com suas instituições, ONGs, movimentos sociais e também as igrejas, então, que intermediam a relação entre o sistema político, mas não, governo, administração, né, e o chamado mundo da vida, ou seja, o cotidiano, a escola, o trabalho, as suas famílias, etc. E lá é onde também, em muitos momentos, né, das lutas, por exemplo, contra as ditaduras militares, aqui na Argentina, no Brasil, em outros lugares, se organizou o pensamento sobre um outro tipo de convivência, um outro tipo de sociedade. Né? E aí as igrejas têm sido fundamental em muitos lugares, também hoje na Ucrânia, por exemplo, né, que sofre com o ataque da Rússia, com a invasão da Rússia, e também em muitos outros lugares as igrejas têm. Na Alemanha Oriental, que era socialista, né, depois então ela vai cair o muro de Berlim, não por último com influência positiva e pacificadora, mas também crítica das igrejas. E pós queda de muro, as igrejas eram a instituição mais credível, de maior credibilidade, exato, porque obviamente o Estado socialista não era favorável a elas. Então sofriam muito e depois muitos deles se tornaram políticos, né? Ministra-presidente, então, governadores, tipo assim, né? Ou assumiram outros cargos. Mesmo numa Alemanha Oriental que hoje 68% da população se dizem não confessionais, como diria o sociólogo Max Weber, sem musicalidade religiosa, não tem nada a ver, não é nem outra coisa, a nova era, a antroposofia, então nada disso, simplesmente nada. 68%, isso nas terras históricas de Lutero. Mas os que são ativos nessa sociedade civil para o bem da sociedade são as igrejas e elas têm, então, muito mais representação no espaço público do que se poderia pensar num lugar onde tão pouca gente frequenta as igrejas. Né? Então, está no nosso DNA, e não por último a partir da reforma, de que a igreja não serve só para si mesma, ela serve para os demais. Né? Ela tem uma tarefa fundamentalmente diacônica e também de martiria, não no sentido de morrer necessariamente pela fé, mas de dar testemunho, né? a sua fé no ambiente das várias sociedades. Então não há dúvida que a religião está presente na esfera pública, de modo positivo, de modo ambíguo e também de modo nefasto. Quanto ao primeiro, ao positivo, temos exemplos de contribuição cidadã em muitos lugares. Lembremos apenas o papel fundamental de amplos setores da Igreja Católica e também alguns setores de igrejas evangélicas no Brasil, na resistência à prática teológica contra a opressão
e na construção da sociedade civil nos tempos da ditadura militar. Quanto ao segundo, a ambiguidade da religião, e aí Lutero nos ajuda muito para acreditar ela, temos não poucos exemplos da igreja presente dos dois lados da trincheira, como foi o caso na defesa e no combate ao sistema do apartheid, da separação das raças na África do Sul, por parte especialmente das igrejas reformadas. Lembremos também a forte polarização atualmente no Brasil, vocês devem acompanhar a partir daqui, entre posturas religiosas, morais mais conservadoras e posturas sociais progressistas, e muitas vezes dentro de uma mesma igreja. A acirrada eleição nacional, cujo segundo turno será no domingo que vem, no Brasil, é claro sinal disso. Uma clara maioria de evangélicos, inclusive luteranos, vai votar em Bolsonaro, como já o fez em 2018 e no primeiro turno em 2 de outubro deste ano. Já entre os católicos houve uma mudança de postura, uma pequena maioria votou a favor de Bolsonaro em 2018, hoje não se espera que tantos votem nele. Mulheres, negros e pobres tendem a votar em Lula, homens brancos e ricos tendem a votar em Bolsonaro, mas tem em todas as camadas dos dois lados votantes. De fato, temos no Brasil um tipo de Trump tropical, como ele já foi chamado e se chamou até assim mesmo. E mesmo que não seja eleito presidente no próximo domingo, como também Trump não foi, o bolsonarismo, ou seja, o pensamento que dá sustento a ele, permanecerá. E com ele, uma pauta moral conservadora e, infelizmente, o que acho muito sério, e é algo que eu quero discutir um pouco hoje, uma despreocupação social e ecológica. Ou seja, a pauta da ética e da moral é mais ampla do que a questão da família, que é importante, evidentemente, a questão do casamento homoafetivo ou não, a questão da legalização de drogas, são temas importantes, mas tem muitos outros temas também, como a restrição, por exemplo, do deforestamento, Deforestação. Sim, não, mas em português agora não Devastação ambiental. Desflorestamento, voilà. Então, na Amazônia, que vocês também devem saber que dobrou nos últimos anos. Então, a gente sabe que a Amazônia não é só nossa, ela é do mundo inteiro, de certa forma, como o maior reservatório de água do mundo. Então, e o Antônio conhece muito bem, trabalhou sobre uma teologia aquonarrativa, então, a partir da enchente, da vazante da água, do ritmo que isso impõe para os povos ribeirinhos lá na Amazônia. Então, é uma coisa objetivamente complicada que a gente, de uma forma ou outra, tem que tratar. Num olhar mais amplo, lembremos a importante contribuição social das igrejas, por um lado, e do lobby religioso corporativista, por outro. Um dos símbolos mais visíveis de uma busca cada vez mais publicamente assumida, porque antes da Constituinte, onde a nova Constituição brasileira, depois do fim da ditadura militar, foi concebida, não tinha participação das igrejas evangélicas em grande parte. Eram ausentes. Se dizia crente não se mete em política. Então ficava fora. Isso mudou a partir da Constituinte e hoje nós vemos uma presença muito, muito forte das igrejas, a tal ponto que tem pastores que dizem você tem que votar em fulano e não pode votar em ciclano, senão pode ser excomungado ou até expulso se for pastor especialmente. Então é uma coisa que pessoas que estão há muito mais tempo no país do que eu, que são brasileiros, me disseram que nunca viram uma situação dessa. Que as igrejas estão polarizadas e estão sobre questões políticas. Agora, é evidente que a política sempre fez parte da vida da igreja. Nós somos cidadãos, nós fazemos parte desse mundo. Mas o que é novo é que isso se torna uma coisa partidária, tem que ser para esse ou aquele. E me parece que a tarefa das igrejas não é optar por esse, enquanto igreja, por esse ou aquele candidato, mas dizer qual é o candidato que mais atende aos critérios que nós temos a partir do Evangelho. Esse que é o tema, Então, um voto consciente, isso sim, mas não dizer tem que ser esse, tem que ser aquele. Agora, voltando, um dos símbolos mais visíveis de uma busca cada vez mais publicamente assumida pelo poder é a réplica do Templo de Salomão,
construída pela neopentecostal e multinacional Igreja Universal do Reino de Deus. Não sei se já souberam disso, tem em São Paulo, então um enorme prédio com 12 mil assentos, inaugurado em 2014, chama Templo de Salomão, com pedras, todas elas importadas de Israel. E sua inauguração, em 2014, na maciça presença de autoridades políticas, visou posicionar a Igreja Universal como a igreja cristã por excelência. Eu assisti todo o culto, analisei mais de 2 horas, e a narrativa é, existe Israel, né? E aí vem Jesus, daí com Constantino e com a Igreja Católica, segundo essa narrativa, sai a fé de cena, ela volta com Lutero, e ela tem seu auge na Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é a narrativa que lá é construída. Né? Em algum momento, Edir Macedo ungiu o presidente Bolsonaro, em setembro de 2019, em plena celebração. E então houve com esse ungimento uma forma de transferência de poder sacral sobre o líder político que não cabe, me parece, no Estado secular, seja qualquer que foi, né? Lula também nunca foi consagrado e ungido, nem deveria ser nunca. Se for eleito, não deveria acontecer uma coisa dessa. Então, antigamente os reis foram ungidos pelos bispos, né? Mas isso hoje não se faz mais com boas razões. Então, se depois vocês querem saber as palavras exatas, podem ler, não vou citar aqui, mas só quero mencionar. Então, se tais atos, né, como esse ungimento, no mínimo são ambíguos, temos também o papel nefasto, diretamente problemático da religião. Pelo nosso espanto e nossa tristeza, a violência com justificativa religiosa em muitos lugares do mundo. E eu soube agora que aqui também tem, em Curitiba, tem muitos ucranianos, né, e russos e tal, que estão em guerra, como vocês sabem, e dos dois lados, cristãos, dos dois lados igrejas, inclusive da mesma igreja até, né, que estão agora diante dessa questão, bom, o que é o papel que a igreja deveria ter nesse conflito. No Brasil também é constante a agressão verbal e às vezes também física, de modo especial em relação às religiões afro-brasileiras. Olhando para o mundo, temos severos conflitos com conotações religiosas, além então da Ucrânia, no Mali, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, na Nigéria e assim por diante. Sim, e isso é um escândalo religioso e secular. A violência e a morte são cotidianas. As religiões, por mais que se declarem serem da paz e se comportarem como donas da ética, não conseguem, pelo que parece, efetivamente coibir esta violência. Pior, há casos em que igrejas, mesmo que não abertamente, apoiam a violência e a morte como solução de conflitos. A situação de acentuada violência tem a tendência de estabelecer-se como normalidade e a morte de chamados marginais é vista com naturalidade e às vezes, com explícita anuência. As vítimas, em sua grande maioria, pessoas pobres, jovens, negras, são vistas como não tendo direito a nenhum reconhecimento de dignidade. Bandido bom é bandido morto, é um dos lemas que tem, e conforme uma pesquisa recente, mais da metade dos brasileiros concorda com essa frase. Isso sem falar da violência social e ambiental, que ocorre sempre e ocorreu mais ainda nesses dias no Brasil, e a morte de mais de 680 mil pessoas vítimas do novo coronavírus, enquanto alguns... Então, né, isso é um fato, hoje isso se diz, os especialistas dizem que 3 em 4 dessas mortes poderiam ser evitadas com uma outra política de enfrentamento ao coronavírus e ao Covid-19. Ao mesmo tempo, houve igrejas que disseram não tem que fechar, tem que ficar aberta a igreja, mesmo com os perigos, né, que vocês certamente fecharam por um tempo, e é bom, para isso fizeram cultos online e outras formas, né, muitas igrejas fizeram, mas aí tem igrejas que não queriam, ou promoveram efeitos mágicos de grãos de feijão, né, ou até da cloroquina. O uso da cloroquina aqui, né, a ciência nos diz que não ajuda em nada. Então, o negacionismo e o desrespeito à ciência, além da aberta promoção da desinformação, andaram e continuam andando soltos. Diante desta situação, convém, me parece, no dia da reforma, ou perto do dia da reforma, refletir sobre o que eu chamo de pudor evangélico, que deveria acionar-se considerando a insensibilidade
do atual governo e dos que o apoiam em relação ao ser humano e ao meio ambiente. E eu vou me explicar o que eu quero dizer com isso. Conforme o grande dicionário Wise, está bem assim, consegue seguir bem? Conforme o grande dicionário Wise, pudor indica um sentimento de vergonha, de timidez, de mal-estar, causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia, a inocência. Ou também um sentimento de vergonha com respeito a atos que ferem as qualidades de caráter de um indivíduo, como a decência, a honestidade, a honra, etc. Não considero aqui os sentidos da palavra mais comuns na linguagem cotidiana e jurídica. Por exemplo, no Brasil existe o atentado violento ao pudor, né? Tem a ver, então, com questões de nudez e de sexualidade. Não é isso que eu quero focar aqui. Quero antes ver as outras questões. Eu quero utilizar o conceito do pudor aqui como sentimento de constrangimento diante de atos e pronunciamentos que ferem a moral, e neste caso, especialmente, a moral social. Norteando as regras concretas da moral, quando os princípios éticos são percebidos como sendo feridos, deveria ter uma reação não apenas cognitiva, mas emotiva nossa. Isso não pode, alguma coisa está errada. Ficando rubros, né, no rosto, diz isso, né, quando pega a vergonha, então fica vermelho. É um potencial a ser fomentado e explorado para destituir as pessoas de uma adesão cega a um projeto que fere sua moral. Em diferenciação da culpa, no dizer da psicanálise, não é a tensão entre ego e superego. Então, uma instância, né, superior a mim que me diz que tem que fazer isso aqui, e se você não faz, você se culpa por isso. Isso é culpa. Vergonha é outra coisa. A tensão entre o ego e o ideal de ego. Né? Aquilo que eu deveria ser, eu sinto que não sou. Trata-se do ferimento do self e não do outro, contra quem eu posso ter uma culpa. Como afirma o psicanalista Hilgers, um alemão, eu cito ele, o pudor tem, em termos da psicologia do desenvolvimento, a importante função de interferir na inquestionada naturalidade do sentimento de si, e assim fazer surgir e fomentar uma consciência sobre o próprio e o alheio. Fim da citação. Ou seja, derruba uma falsa segurança e deixa refletir sobre a própria posição, entendendo estar-se vergonhosamente errado, não apenas pontualmente, mas de forma generalizada. O problema é que o pudor cede ao orgulho quando a maioria ao redor das pessoas abona a determinada atitude ou ação, reforçando ser correta e não errada. Né? O fenômeno do grupo. Então, todo mundo diz que isso é certo, então nós não sentimos envergonhados. Se a maioria é o que reforça o orgulho, o evangelho desafeito a maiorias, a gente sabe, né, da história de Jesus e também de Lutero, né, que não teve maioria atrás de si, embora que não teve muita repercussão, mas pautado ao evangelho pela coerência na fé, deveria criar e reforçar o pudor, a vergonha. Como afirma a biblista Alexandra Grund-Wittenberg, também cito, no geral estão dominantes nos textos canônicos bíblicos critérios de avaliação teológicos e éticos para definir o que deve ser considerado vergonhoso, que não serão envergonhados, está sendo prometido a todo Israel, ou às que confiam no Senhor, isso nos Salmos especialmente, ou que cumprem seus mandamentos. Vergonha, culpa e pecado, embora distintos, estão bastante próximos nesta perspectiva. Um caso emblemático é a chamada queda, em Gênesis capítulo 3. Contrário à comum compreensão de que o eixo da vergonha, repentinamente percebido pelos primeiros seres humanos, seja a sexualidade, não é isso. Embora envolve nenhum deles. Lembra-se que Deus pergunta: onde estás, Adão? E Adão diz: eu não me mostrei porque eu estou nu. Mas de onde você sabe que você é nu? Será que você comeu do fruto da árvore que eu te proibi comer? Então, essa nudez não tem a ver, realmente, com sexualidade, apesar de envolver nudez. E uma outra questão que se coloca aqui.
Para Grundtvig, cito mais uma vez, trata-se de um dote do conhecimento do bem e do mal. A vergonha acompanha esse conhecimento, esse ônus. Né? A árvore do conhecimento produz um sentimento de vergonha, como se expressa na pergunta de Deus a Adão, justamente, onde estás? O pudor é a reação afetiva ao reconhecimento do mal que o sujeito ético responsável reconhece. Como afirma Dietrich Bonhoeffer, me alegrei que ele está aqui, também presente nesse cartaz e lá fora, em sua preleção magistral Criação e Queda, um livro que a gente tem também à disposição em português hoje, ele diz assim: o ser humano, em sua vergonha, reconhece seu limite e continua: a vergonha do ser humano é a relutante referência à revelação, ao limite, ao outro, a Deus. O ser humano se tornou este sujeito ao, na linguagem mitológica do Gênesis, e se eu digo mitológica não quer dizer que não seja verdadeiro, né? Mas é a forma da linguagem religiosa, que faz uma narrativa, né? Conta uma história como o mundo chegou a ser. Então, comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal tem como consequência, por um lado, a liberdade do ser humano. O ser humano agora decide, né? Como ele vai agir. Mas também responsabilidade, porque ele sabe agora do bem e do mal, e o preço a ser pago é a sua expulsão do paraíso, mas ele se torna aquilo que o ser humano é, um ser humano que tem que decidir toda hora como que vai agir no nosso mundo. Então é nossa miséria e nossa grandeza ao mesmo tempo como seres humanos, sermos livres e responsáveis. E a vergonha é um sinal de alerta quando o pudor, né? Quando uma coisa não pode ser correta do jeito como ela está. Podemos até também lembrar, vocês conhecem provavelmente esse conto de fadas do Hans Christian Andersen, né? O rei está nu. Né? Tu diz, como o senhor está belo, está bonito, então na verdade ele está nu mesmo, ele não tem roupa, né? Mas tu não diz que ele parece muito bonito, e até ele se dá conta de que de fato ele não tem roupa, demora. O profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 5, faz constar que há quem não quer enxergar o que lhe deveria fazer sentir vergonha. Eu cito o versículo: o Senhor é justo em seu meio, não comete injustiça. Manhã após manhã dá o seu direito como luz que não falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Fim de citação. Paulo, por sua vez, lembra os seguidores de Cristo de comportar-se. Interessante, a palavra comportar-se em grego é politoiomai, ou seja, agir como ser político, né? De maneira digna do Evangelho de Cristo, em Filipenses 1:25. Então, esse aqui é o critério, né? Comportar-se de maneira digna do Evangelho de Cristo. Portanto, sem dar razão à vergonha e à desonra. Voltando mais uma vez a Bonhoeffer, quem como Barth, na época do nazismo, reconheceu e denunciou a idolatria da ideologia hegemônica que contava com apoio maciço na época, não exclusivamente, mas especialmente da Igreja Evangélica. Então, uma pequena minoria, Barth, Bonhoeffer e também um dos criadores da minha igreja no Brasil, Ernesto Schlieper, né, foram pessoas que foram contrárias a essa ideia, mas a grande maioria da igreja pecou, né, e ficou do lado do Hitler e contra os judeus e tudo mais, você sabe. Então, o problema, segundo Bonhoeffer, do ser humano, é o que o fez cair, conforme Gênesis capítulo 3, foi o querer ser como Deus, confundindo-se assim a si mesmo com Deus. E Barth identifica corretamente que a questão da idolatria política, quando um ser humano é tornado divino, né, quando não deveria, é uma questão profundamente teológica e não política. Quem a gente elege para a presidência, para a alcaldia, se diz aqui, né, para então, ou intendentura, né, o governador, enfim, né, da província, várias pessoas, a escolha é uma coisa política, não é teológica. Mas a conotação religiosa que se dá ou não à pessoa, essa sim é uma questão teológica. Para eles, disse Bonhoeffer, Barth, e eles eram os cristãos alemães, aqueles que apoiaram Hitler, o reconhecimento da soberania do Estado Nacional Socialista não é apenas uma questão de dever civil, não apenas uma questão de convicção política, mas uma questão de fé
e exige uma igreja que seja unânime com eles nesse ponto. Ele afirma categoricamente, considero que essa doutrina não tem direito de cidadania na igreja evangélica. Naquele caso, o Estado apoderou-se da religião. Agora, eu não vejo nada melhor, por sua vez, quando a religião quer apoderar-se do Estado. Como a gente vive, quer viver e conviver num Estado plural, a gente precisa, por nós mesmos, né, também prezar por um Estado realmente que permite a pluralidade. Voltamos, aliás, em relação à Ucrânia, é interessante que um grupo de teólogos ucranianos fez uma declaração rejeitando o que entende ser a heresia da Igreja Russa por apoiar incondicionalmente e até com sermões, né, que apoiam teologicamente a atuação do presidente Putin, dizendo que isso é herético e usa a mesma estrutura da Declaração Teológica de Barmen, de 1934, que foi escrita por Karl Barth justamente para preservar a Igreja de sua idolatria que estava cometendo frente ao Hitler. Voltemos então à necessária vergonha ao pudor evangélico. De fato, há contradições na moral que deveria ficar evidente e produzir pudor. Enquanto as Assembleias de Deus, por exemplo, né, a mais clássica, a igreja pentecostal no Brasil, 12 milhões de membros ou mais hoje, mas isso foi o último censo, claramente rejeitam a pena de morte e declaram, ao comentar o mandamento não matarás, que o direito à vida é um bem pessoal e inalienável. Sua preservação e proteção fazem parte de nossa responsabilidade como administradores de vida. Isso então numa declaração de fé da Assembleia de Deus. Bolsonaro, por sua vez, vinha afirmando, como de fato grande parte da população, já citei, que bandido bom é bandido morto. Como isso vai junto? Né? E defendendo a pena de morte, que a própria igreja vinha rejeitando. Também soa estranho que quem está no seu terceiro casamento seja considerado o principal protetor e promotor da família tradicional. Aparentemente, o apelo que se viu parece ter superado tais constrangimentos. Agora, o que estou querendo argumentar não é em função de uma pessoa específica ou outra pessoa específica. O que quero argumentar aqui é como que se dá um apoio tão incondicional a alguém sem fazer esse escrutínio. Quer dizer que isso é inconsistente com o que nós mesmos pregamos. E aí deveria ter uma reação de vergonha. E a linha também dá argumento do livro do jornalista evangélico batista, no caso, Ricardo Alexandre. Por mais que eu reivindique, diz ele, posições de muitas lideranças evangélicas dificilmente correspondem ao Evangelho, pois o Evangelho não se pauta pelo ódio, nem pela violência, nem pelo desprezo. Como os cristãos de Bereia, não sei se vocês lembram, em Atos, né? Os cristãos de Bereia são aqueles que ouviram Paulo e Silas pregando e disseram, vamos verificar na Escritura se o que estão dizendo é verdade. Então já tinha potenciais fake news na época, não é uma coisa só nossa. Então, e os bereanos disseram, conforme Atos 17 e 21, todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então, nessa linha, o autor Alexandre quer questionar e discutir tendo como referência as Escrituras. Ao criticar o personalismo messiânico, não só de líderes políticos, mas até de líderes cristãos, e a sua rejeição de qualquer questionamento, né? Não sei se vocês conhecem o nome de Silas Malafaia, é uma liderança importante, né? Na pentecostal e próximo do governo lá no Brasil, e ele diz, por exemplo, os ungidos de Deus, leia seus pastores, não podem ser criticados. Onde o Evangelho diz isso? Por favor, critique, desculpe, né, meus colegas, mas por favor, critiquem os seus pastores quando vocês entendem que não estão vivendo ou não atuando ou pregando segundo o Evangelho. Aí, como os bereanos, vamos verificar se isso mesmo, vamos fazer uma discussão. Está lançado o desafio. Né? Então, diz o Alexandre, não é na Bíblia que se encontra a inspiração de tantos líderes religiosos atuais, mas na propaganda dos regimes autoritários. Segue um ímpeto parecido ao reformador Martim Lutero, que se opôs ao Papa e ao Imperador com recurso às Escrituras, onde estaria sua única lealdade. O famoso fala lá em Worms, né? Então eu não vou me retratar a não ser que eu seja provado falso com base no Evangelho.
E aí, se não fosse, eu não posso me retratar, mesmo que Lutero sabia que ele poderia ter queimado na fogueira, né, se perdesse aquela luta. É claro que hoje temos mais consciência de que há leituras diferentes da Bíblia. E o simples recurso à Escritura ainda não resolve a questão. Não advogo, portanto, nenhum literalismo, simplesmente, né, de que como se a Bíblia fosse um livro de receitas. Mas também Lutero não fez isso, mesmo que ele quis voltar ao sentido literal, contra as interpretações que se sobressaíram. Mas ele teve como princípio da leitura bíblica uma declarada chave hermenêutica, que é aquilo que promove o Cristo. E ele diz, numa introdução à carta de Judas e de Tiago, que ele não gostava muito delas, né, tem que se dizer, ele diz assim: o que não ensina Cristo ainda não é apostólico, mesmo que São Pedro e Paulo o ensinem. Por outro lado, o que prega a Cristo seria apostólico, mesmo que fosse feito por Judas, Anás, Pilatos e Herodes. Então, o critério não é quem fala, o critério é o que fala, né? Se isso está alinhado, então, com Cristo. Dessa forma, a leitura da Bíblia pode e deve servir como instrumento de constrangimento para quem reivindica a verdade para si, sem que ela possa ser questionada, verificada, debatida na base do que seria a referência tanto do proclamador quanto do seu debatedor. Ou seja, sempre dá para discutir e sempre importa discutir. A igreja, na nossa tradição reformada, reformatória, luterana, reformada também, né, unida, é de que quem discerne a verdade não é o pastor sozinho. Claro, o pastor tem uma formação específica, enfim, ele tem uma maior experiência, mas é a igreja como um todo. Isso foi uma das grandes avanços da reforma, é a comunidade a referência, e não uma pessoa, seja o Papa, o Bispo ou uma outra pessoa na hierarquia, né? Isso é mais difícil, claro, né? Porque os caminhos são mais longos, não é uma pessoa que diz agora é feito e tudo é feito assim, às vezes a gente tem que negociar bastante, mas é algo muito rico, porque todos estão na responsabilidade de ler e interpretar o Evangelho para nosso dia a dia de hoje. Agora um exemplo um pouquinho interessante, acho eu, que numa etnografia feita em 2013 e 2014 no bairro de periferia de Salvador, Bahia, mantendo contato deste lá por meios eletrônicos com pessoas que entrevistou, Juliano Spia, não sei, destaca entrevistas feitas com o pastor batista Heleno, isso é um nome fictício, de 38 anos, e a estudante de psicologia numa universidade particular frequentada por pessoas de baixa renda, nomeada Jéssica, de 26 anos. O primeiro, então, o pastor Heleno, eleitor de Lula e crítico de apoio de cristãos ao então candidato Jair Bolsonaro desde o início, apontou para as contradições entre as propostas bolsonaristas e a atuação de Jesus como pacifista e defensor dos desamparados. Já a assembleiana Jéssica luta contra seus pais e outros membros da igreja pelo direito de poder utilizar calça jeans e não mais alisar o cabelo, né? Como então eram os usos e costumes pentecostais que rezavam isso, mostrando sua raça negra com orgulho, inserindo-se melhor entre as colegas da universidade onde estudava. Na igreja de Speyer, ela, a Jéssica, queria mostrar que uma pessoa evangélica não se desviava da fé apenas porque faz universidade e porque na universidade ela queria mostrar que a imagem do evangélico é estereotipada. Vocês podem imaginar o conflito que isso dá, né? Ela queria usar então jeans, né, não alisar o cabelo, tá, para ser mais aceitável no seu entorno, no próprio colégio, né? Ao mesmo tempo que também queria que os colegas no colégio superassem seus preconceitos em relação a pessoas evangélicas. E o próprio Speyer, o projeto dele, ele não é evangélico, ele não é, nem sei se é religioso, mas o projeto dele é dizer, vejam de mais perto quem são os evangélicos. Não tem um grupo só, não é uma coisa totalmente unificada e tem uma dinâmica muito grande, inclusive a essas questões tradicionalmente impostas dos usos e costumes. Recebeu então a Jéssica o apoio de outros jovens da igreja, os quais também queriam mudar a política de roupa e a forma de cabelo. Na universidade conseguiu aproximar-se de militantes do movimento negro, alguns ligados a religiões de matriz africana, aproximação esta que aqui também, em princípio,
não teria sido possível dentro do bairro onde ela mora, né? Onde tem uma situação muito conflitiva. Na universidade ela tinha essa possibilidade. Finalizando seu artigo, Speyer alerta que enquanto pessoas como o pastor Heleno e a Jéssica seriam taxados de progressistas ou esquerdistas ou comunistas em seu meio religioso, no meio da sociedade mais amplas, eles continuam sendo encaradas como conservadoras ou até retrógradas. Então, estão realmente entre as frontes, né? Com isto aponta pelo grande preconceito contra e ao mesmo tempo o mínimo conhecimento deste meio sobre o povo evangélico, que impossibilita o diálogo e a criação de novas e inusitáveis alianças. E há entre este povo quem igualmente do lado oposto não poupa recursos dramáticos e demonizantes para fazer sua constatação. Assim disse um pastor batista crítico a Bolsonaro na época da Covid, num grupo de WhatsApp. Recomendar medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente para o tratamento profilático de Covid-19 é o mesmo que recomendar para as pessoas receber o diabo no coração para serem salvos. Realmente, o capeta anda solto, né? Ou seja, todo lugar, nos WhatsApp de vários lados, né, está lá, taxando os outros de diabólicos e a si mesmo como messiânico. Membros da minha própria comunidade luterana em Curitiba, onde eu sirvo como voluntário, né, meu primeiro trabalho é na universidade, mas eu também ajudo na comunidade. Gente super fina e comprometida na comunidade publicaram no Facebook que não é o homem Bolsonaro, mas o que defende, que consideram cristão e pertinente. Significa para eles, essencialmente, querer preservar o que se denomina de família cristã, posicionar-se contra a chamada vamos ver o que aconteceu ali. Continuamos por hora aqui? Tá bem? Então, contra a descriminalização do aborto, contra o casamento homoafetivo e contra a liberalização das drogas. Isso é o conjunto de ideias, tanto evangélicos quanto católicos. Também quer se combater o que se denomina de comunismo, presente especialmente nas escolas e universidades públicas, segundo essa visão, e algumas privadas também. Então, o que tem que se desfazer, ao meu ver, são essas posições, são posições legítimas. Evidentemente, o que se tem que fazer é uma discussão em conjunto o que é aquilo que é pertinente para nós como igreja, como comunidade, como pessoas cristãs, defendemos e como vamos a partir disso avaliar os políticos. E afinal, de certa forma, não é outra coisa que Lutero também fez. A frente de Lutero foi, afinal, mais contra a igreja da época, né, chamado o Papa até de Anticristo. Por favor, não usam isso hoje. Tá? Lutero não precisa dizer hoje que o Papa é Anticristo. 500 anos atrás isso fazia sentido, naquela consideração. Então a Igreja Católica mudou, né? O luteranismo também cresceu dentro disso. Mas na época fazia sentido. E Lutero mais criticava a Igreja e recorria ao poder político porque achava que ele era mais aberto a uma outra leitura do Evangelho. Né? Mas, a rigor, ele também criticava o poder político. Exigiu ele, em seu escrito A Nobreza Cristã da Nação Alemã, em 1521, de não serem submissos os monarcas ao poder do Papa, dos cardeais, dos bispos e abades. Caberia a eles, aos líderes políticos, conforme Lutero, manter a ordem e inibir o mal, mediante o uso da espada. E diferente da doutrina clássica das duas espadas da Idade Média, que tem uma espada política e uma espada da igreja, para Lutero a igreja não tem espada. Só o poder secular tem poder da espada, da arma, né? Para conter o mal, e só para isso. Se todos fossem cristãos, não seria necessário. Verdadeiros cristãos. Como não é o caso, precisa alguém conter o mal. Por esta tarefa, a qual lhes foi incumbida por Deus, merecem a submissão e a obediência de todos, especialmente dos cristãos, conforme Romanos capítulo 13. Esta submissão, porém, não deverá ser cega e tem a ressalva de que, Atos 5, 29, o que diz Pedro, né, sendo acusado, é preciso obedecer mais a Deus do que aos seres humanos.
Quando forçarem, afirma Lutero, um súdito a agir contra os mandamentos de Deus, ou impedirem isto, aí termina a obediência e já está eliminada a obrigação. Diz outro grande escrito de 1520, das boas obras. Um escrito muitas vezes esquecido, mas muito importante. Lutero pressupôs, é claro, uma Alemanha e Europa ocidental cristãs, com um governo cristão, o que não pode ser pressuposto hoje. O poder secular não deve ser submisso à igreja, diz ele, nem executar o que ele mandar. Por outro lado, não deve intrometer-se em assuntos espirituais, que são assuntos da igreja. Por isso, mesmo Lutero recomendou a resistência não ao Estado, mas à igreja, pois para ele o prejuízo espiritual que a igreja que erra pode produzir é muito mais profundo do que o prejuízo material que o Estado que erra pode produzir. Por isso, tanto Lutero quanto depois Bonhoeffer foram contra a igreja, em primeiro lugar, que aderia ao poder da política, mas dizendo, vocês estão sendo não só politicamente errados, mas teologicamente errados. Nunca sugeriu Lutero que não se possa fazer críticas ao Estado e à política. Estava, isto sim, preocupado com as consequências nefastas que uma revolução possa ter. Assustou-se como o que os camponeses ao redor de Thomas Müntzer tiraram como conclusões da própria teologia de Lutero ao tomar as armas e agredirem a ordem estabelecida dos estamentos à época em vigor, o poder eclesial, o poder feudal e os trabalhadores que sustentaram todo o tirano. Em seu estilo, Lutero, por vezes rude e polêmico, não deixou dúvida que os camponeses tinham que ser combatidos, ainda que demonstrasse certa compreensão por seus anseios. O título de um dos escritos de Lutero sobre o assunto fala por si mesmo. Vai assim: contra as hordas salteadoras e assassinas dos camponeses. De 1525. Die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. Enquanto Lutero chamava os príncipes à sua responsabilidade, com princípios famosamente expostos no seu escrito sobre o Magnificat de Maria, também de 1521, dirigido ao seu monarca Frederico o Sábio, ele não admitia as tentativas de derrubar a ordem estabelecida e criticou os suíços, inclusive, que estavam sendo muito antimonarcais, como já a famosa história de Theo, de ter então atirado depois da maçã em cima da cabeça do seu filho. A próxima flecha foi contra o representante do governo estrangeiro. Então ele diz, não, isso não pode ser assim, tem que se manter a ordem estabelecida. Isso podemos discutir, mas o que foi ele se posicionou assim. Ele temia a desordem mais do que outra coisa. Agora é interessante, na interpretação posterior, especialmente a leitura marxista, denunciava Lutero como demônio e fazia de Müntzer o herói. Para Engels, colaborador de Marx, Lutero teria sido um dos servos dos príncipes, Fürstendiener, e um Tellerlecker der absoluten Monarchie, um lame-prato da monarquia absoluta. Ainda assim, a então socialista Alemanha Oriental, onde se encontravam os principais locais da reforma luterana, resgatara na figura de Lutero uma aura de iniciante de revolução, de batalhador contra Roma e herói da nação, a qual dera, entre outras, a língua alemã com a tradução da Bíblia. Com isso, ao redor de 1983, jubileu do nascimento de Lutero, então tinha naturalmente razões também escusas atrás disso para atrair turistas e recursos, enfim. Mas fica para a nossa interpretação a ambiguidade que o próprio Lutero teve. E para nos inspirarmos, não precisamos de uma pessoa perfeita. Lembre-se que a linguagem messiânica na Bíblia vem de Davi. E o rei Davi era perfeito? De jeito nenhum. Lembra da história com Batseba? Para poder ficar com ela, ele manda o marido dela para a fronte da guerra para ser morto. Depois o profeta Natan diz: um homem fez tratar, diz Davi, esse homem tem que morrer, diz Natan, esse homem é você. E mesmo assim Deus usa ele para ser o iniciador da linha messiânica. Então não porque é perfeito, mas porque é usado por Deus em toda a sua ambiguidade. Desconfiava então Lutero, como muitos deste Platão, do povo como soberano.
Diz Lutero, é melhor sofrer a injustiça de um tirano, isto é, da autoridade, do que sofrer a injustiça de inumeráveis tiranos, isto é, do populacho. No seu escrito de 1526, cita também militares ocupam função bem-aventurada. Ainda assim, o que Lutero aqui discute não é propriamente a forma de governo, mas o perigo da oposição contra a autoridade, que por sua vez tem a tarefa de conter o mal e para isso detém o monopólio do uso da espada. Então a gente sempre tem que colocar um contexto histórico nisso. Há outras áreas em que Lutero comentava assuntos políticos, criticava com fervor o uso excessivo de roupas caras, as comilanças e as bebedeiras, os prostíbulos e a usura. Advogava o ensino universal, importante, né? Para meninos e meninas, que não existia o ensino público universal, existiam escolas privadas, vamos dizer, nos mosteiros e em casas ricas, né? Mas não existia uma escola para todo mundo. Então aqui de repente Lutero começa a pressionar os governos para introduzir isso e para meninos e meninas, que seja só para poder ler a Bíblia, né? Mas aí começava por ali. E dá com sua teologia, assim quero argumentar a seguir, base para uma teologia pública da cidadania. Isso é o próximo passo que eu vou explicar agora. E depois talvez a gente faça um intervalo, né, para se mexer um pouquinho. Cidadania tornou-se o termo-chave da democracia no Brasil a partir dos anos 1990. Denota mais um campo conceitual do que um conceito claramente definido. Está longe de ser algo dado por meio de um documento de cidadania nacional ou de leis escritas. Então, cidadania não é apenas ter um passaporte, né? É para ter efetivo acesso aos direitos que são devidos para as pessoas. Sua efetivação desses direitos envolve transformação profunda de pessoas, da sociedade e das instituições. Por isso que o aprender da democracia e a educação são sempre tidos como de central importância. E quem, não sei aqui na Argentina, mas imagino que não seja diferente no Brasil, quem é a instituição ou o conjunto de instituições que mais tem acesso à população com medidas de educação? Não é muitas vezes o Estado e a escola, são as igrejas. Catequese, ensino confirmatório, escola bíblica, dominical, prédicas, palestras. Ninguém tem uma capilaridade, eu adoro essa palavra, não dá para traduzir para o alemão, mas uma capilaridade, uma presença em todos os lugares. Isso é um tesouro fantástico que nós igrejas temos, né? Para formar as pessoas, inclusive em relação ao seu papel cidadão. No dizer do jurista Correia, a cidadania significa a realização democrática de uma sociedade compartilhada por todos os indivíduos ao ponto de garantir a todos o acesso ao espaço público e condições de sobrevivência digna, tendo como valor-fonte a plenitude da vida. É claro que esta definição ultrapassa a questão de direitos e deveres, não esquecer, como previstos em lei, introduzindo uma dimensão utópica, né, de algo que se quer chegar, um horizonte até escatológica, diríamos na teologia, né, orientados pelo fim, quando fala da plenitude da vida, lembrando João 10:10, muito citado por movimentos e ONGs cristãs. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como cristãos sabemos que nossa cidadania na terra é sempre precária. Lembremos só da carta aos Hebreus, né? Não temos aqui uma cidade, uma morada constante, mas procuramos a futuro. Então, de certa forma, sempre somos estrangeiros nessa terra, né? Provisórios. Mas isto não é razão para fugir da construção da cidade terrena, antes sublinha a necessidade de que, inspirados pelos valores do reino de Deus, contribuímos como cristãos e cristãs nesta luta pela cidadania, como eu digo, parresia e kenosis. Parecia um termo que Jesus falava sempre, né? de coragem, e coragem, inclusive, diante do risco para a própria vida dele. Isso é algo que depois Michel Foucault, né, no livro dele sobre dizer a verdade, vai explorar, ele não sendo religioso, né, mas trabalhando também com o exemplo de Jesus sobre isso. Então, com ousadia, vou traduzir aqui. Não é bem uma tradução direta, mas acho que quer dizer, denota aquilo que eu quero dizer. E kenosis, por outro lado, ou seja, o despojamento de Deus de ser Deus e se tornar humano, como diz em Filipenses capítulo 2. Então, eu traduzo como ousadia e humildade ao mesmo tempo.
querer contribuir e não assumir, não ocupar. Né? Neste caminho, quero apresentar, então, 5 elementos que considero centrais para, de fato e efetivamente, contribuir para a conquista da cidadania. Eu tiro esses 5 elementos de duas coisas. Uma é uma análise da sociedade, outra eu tiro do tesouro da herança reformatória, especialmente luterana. Essas duas coisas em conjunto dão 5 pontos que quero apresentar. Primeiro, então, ser pessoa cidadã. Não é possível ser cidadã ou cidadão, sentir-se parte de uma comunidade regida pela justiça, visando o bem-estar de todos, sem ter a percepção do seu próprio valor como pessoa. A valoração na sociedade se dá, em geral, assimetricamente, pelo status atribuído a partir da importância da família, dos bens econômicos, do grau de educação formal, da cor da pele, do gênero, entre outros indicadores. Então, quem é um Zé Ninguém, como a gente diz aí no Brasil, ou até ironicamente, essas pessoas que não têm relação nenhuma, não têm importância nenhuma, no Brasil muitas vezes são chamados, sabe como? Aquele cidadão lá. Então, o cidadão que deve ser um valor muito grande, ele é aquele que não tem ninguém, né? Que está lá à margem da sociedade. Quem não cumpre, então, nenhum desses quesitos valorizados, de onde ele tem sua dignidade? Tem muitas pessoas que foram humilhadas demais para se enxergarem como cidadãs e que pensam de si como não fazendo parte da sociedade. Às vezes, de fato, nem sequer tem um registro geral, não tem nenhum documento que diz que existe. A teologia luterana insiste na justificação pela graça mediante a fé extra nós, ou seja, que vem como dádiva para nós, recebida por plena gratuidade. Também a teologia da criação focada no ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 1:7, fundamenta a cidadania. Assim, pessoa é cidadã não por característica ou méritos específicos, mas simplesmente por ser um ser humano, que tem sua dignidade intrínseca atribuída por Deus. A teologia da reforma é muito rica neste enxergar a pessoa como aceita incondicionalmente, aliás, sem mediação nenhuma, diretamente diante de Deus, por um Deus misericordioso. Mas temos que reconhecer que as igrejas pentecostais, via de regra, por mais que talvez seu discurso seja discutível, têm sido as mais eficazes em transmitir um real sentimento de dignidade e autorrespeito às pessoas em situação de precariedade e vulnerabilidade. Quando eu vou para a minha igreja, ou eu mesmo prego, às vezes me perguntam, será que uma pessoa negra lá da favela viria para esse culto? E se viria, se sentiria bem? Não, se não entende todos os termos que nós vemos usando, né, que tem toda a inserção educativa que o luteranismo sempre prezou muito. Então vai ser muito difícil ela se achar, a não ser que tenha muita garra mesmo e muita vontade de entrar, ou muita preparação no interior. Né? Então, nós não somos uma igreja, lá, eu falo da minha, vocês falam de sua, eu falo da minha, nós somos uma igreja, infelizmente, muito inclusiva. É fato. Nós somos muito bons para naquilo que fazemos, mas nós não temos facilidade de ser inclusivos. Bom, então isso primeiro, ser pessoa cidadã. Segundo ponto, viver como pessoa cidadã. Como cidadã inserida e inserido numa sociedade possibilitada pela solidariedade baseada em laços de confiança. E a confiança é básica. Quando vocês pegam um ônibus, né, vocês normalmente confiam que a pessoa que está dirigindo sabe dirigir, né? Se a gente pensasse, meu Deus, será que ele sabe mesmo? Será que ele não bebeu demais? Outras coisas, a gente ia morrer só de nervosismo, de ansiedade. Ele poderia se trancar em casa e nem isso está seguro. Pode desabar o telhado. Mas eu tenho que confiar no arquiteto que construiu a casa, né? Muitas coisas, porque senão a vida é inviável. E além disso, numa democracia, a gente precisa poder confiar que a pessoa, mesmo que discorde de mim, que vota em outro partido, em outra pessoa, que é legítimo numa democracia, sempre foi, sempre tem que ser, né? Também vota consciente de que essa pessoa, seja quem for, atende a toda a população, e não só a alguns, né? Então é preciso poder confiar isso, de que cada votante tem essa mesma responsabilidade quando ele vota. Isso é abstrato, a gente não sabe, a gente não conhece todas as pessoas, mas na democracia precisa. Agora, quando você pergunta às pessoas no Brasil, não sei na Argentina, mas no Brasil, a Argentina é melhor, em termos de números, mas no Brasil, quando você pergunta
Você normalmente confia nas pessoas, ou nunca é demais desconfiar delas, né, que podem ter alguma coisa negativa, então, planejando. Quantas pessoas dizem que, em geral, quanto por cento da população diz que, em geral, confia nas outras pessoas? O que vocês acham? 5%. 5, ok. Outras apostas? É muito próximo, 4. Na América Latina, como todos, são 16. E na Argentina, acho que também 12, alguma coisa. É melhor do que no Brasil, mas também baixo. A Uruguai, que é a mais alta, 30 e pouco. Na Noruega, são 75. Agora, eu não digo isso para dizer que lá sempre é melhor, e aqui é ruim, não é essa a questão, mas para dizer o que acontece, né, que a gente então, e a gente sabe, todos nós sabemos histórias que até corroboram, porque é importante, né, desconfiar às vezes. Mas como você constrói uma sociedade quando a desconfiança é tão grande? E eu me dei conta que no Brasil uma sociedade de desconfiança quando uma vez eu deixei de pagar uma conta. E na Suíça eu era acostumado, veio uma carta depois de algum tempo, certamente o senhor se passou, né, tipo, por favor acerte nos próximos 30 dias. Nada disso. O primeiro dia que não paga no Brasil, paga juro, paga multa, né, mesmo que não recebeu, né, já integralmente é cobrado, ou seja, normalmente se tem a ideia que a pessoa não quer pagar, a não ser que ela comprove o contrário. Isso é uma sociedade de desconfiança, talvez por boas razões, mas é algo que é complicado para a construção da democracia. Ao mesmo tempo, então, que essa confiança interpessoal está muito baixa, as igrejas estão entre as instituições consideradas mais confiáveis, justo após os bombeiros, lá vem as igrejas, porque eles conferem um alto potencial e responsabilidade. O fato que sua fé, a pistis, né, em grego, a fiducia em latim, a fé como confiança em Deus, vai muito além de uma confiança imprescindível para a construção da cidadania e necessária para o funcionamento da democracia, mas pode fortalecer e renovar. Ou seja, a fé em Deus, o que ela nos ajuda? Primeiro, ela sempre ultrapassa qualquer sistema político, consideração política. Deus sempre está ali, confiável. E a segunda coisa, Deus ama as pessoas que o seguem, sabendo que são pecadores, né? Que sabendo que são ambíguos. E isso quer dizer, como eu consigo, todos nós sabemos, talvez já temos casos na nossa vida, que a gente, de repente, uma coisa aconteceu e a gente diz, não posso mais confiar nessa pessoa. Né? Então, para perder a confiança, em alguns minutos pode acontecer. Agora, para você reconstruir essa confiança, é muito difícil. Agora, se os dois acreditam em Deus, é possível porque podem se perdoar diante do fato de que nenhum dos dois é perfeito. E sempre temos que procurar a perfeição. De novo, né? Por isso, em cada culto, às vezes, em cada dia, nós pedimos perdão a Deus, né? E recebemos também o anúncio da graça. Então, isso significa a confiança em Deus que nos possibilita o perdão. Terceiro, então, ser cidadão, viver como cidadão, agora é permanecer pessoa cidadã em meio à ambiguidade. É como lidar com a violência, a fraude, a corrupção, o fato de que uns se aproveitam dos outros, o fato de que há, muitas vezes, razões mil para desconfiar. E também um presidente da nossa igreja, nos anos 80, ele teria dito, eu não conheci ele, não vi eu próprio, mas alguém me disse, ele teria dito, o luterano, ele é luterano até a cintura. Cabeça e tudo. O que acontece debaixo da cintura, a bolsa e outras partes do seu corpo, ele faz o que bem entender. Não sei se isso é verdade, mas o interessante é que se vê, né, de que vamos dizer, aos vários momentos da vida as pessoas reagem de forma diferente. Somos humanos. Agora, isso não quer dizer que tudo isso seja bom. Né? Lembre da chamada mulher adúltera, lá em João, capítulo 8. Jesus, quem estiver sem pecado, que jogue a primeira pedra. As pessoas vão embora, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Ou seja, não está dizendo que deve continuar a vida como ela estava, mas ele perdoa, ele possibilita um novo começo. A própria Bíblia, então, está cheia de exemplos da ambiguidade da vida, da mistura do bem e do mal e da impossibilidade de ficar de mãos limpas diante
tais situações. Com propriedade, Bonhoeffer, mais uma vez, falou da nossa existência no penúltimo, mesmo que orientado pela palavra última da justificação com graça e fé. E tirou as últimas consequências ele próprio, no penúltimo, apoiando o atentado contra Hitler, de 20 de julho de 1944, e sofrendo as consequências desse fato, desse fracasso, já que ele foi, então, enfocado a poucos dias do fim da guerra, por direta ordem de Hitler, em abril de 1945. Nosso cotidiano também hoje, no Brasil e em outros lugares, está caracterizado pela coexistência do bem e do mal. Assim, tentativas de não aguentar esta ambiguidade ou de fugir dela. Uma opção é apontar o Cristo como o único que pode trazer mudança. Eu não posso fazer nada. Só quando Jesus vier, vai estabelecer o reino dos 1000 anos. Né? Uma figura de sofrer da ambiguidade. Outros só oferecem uma solução total. Pare de sofrer agora e não tema nada diferente que a de mim. Outros sim, um legalismo moralista também pode ser visto como tentativa de superar a ambiguidade. Eu sei tudo, eu tenho todas as respostas. E não tenho nenhuma pergunta. Em vez disso, me parece possível e pertinente com amor e realismo enxergar-se as outras pessoas como simul justi et peccatori. E meu nome me ajuda um pouco nisso, né? Se você Sinner, né? Que é o pecador, reverendo, o pecador pior ainda. Então, eu aprendi a conviver com isso, mas eu acabei casando com uma pessoa cujo sobrenome é Santos. Então, eu de origem reformada, minha esposa de origem católica, a minha filha, pecadora do pai e santa da mãe, só podia ser luterana. E ela, de fato, é justa et peccatrix. Então, antes de ser o pessimismo, como alguns pensaram, considero essa posição de Lutero realista. Isso significa também que a confiança, conforme exposto, não pode ser uma confiança ingênua, como se não existisse o mal e o mundo seria totalmente harmonioso. Para cristãs e pessoas cristãs, sempre há desconfiança diante dos seres humanos, tanto de nós mesmos, aí que está a igualdade com os outros, quanto de outros, de acordo com sua consciência do poder do pecado. Sabendo isto, mas não se desesperando a partir da confiança em Deus, possibilita aguentar a nossa situação profundamente ambígua. Né? Desde a vergonha de Adão diante da sua nudez diante de Deus, até hoje, né, nós vivemos essa situação que vai ser até Cristo vir de novo. Então, ser cristão, viver como ser cidadão, viver como cidadão, permanecer como cidadão, agora liberdade cidadã, quarto ponto para servir. A questão da motivação para a cidadania também merece destaque, uma motivação que não apenas considera os próprios direitos, nem apenas seus deveres. Tal motivação pela qual cristãs e cristãos têm fundamentação teológica específica, nem cai numa autonomia mal entendida como mero interesse individual, nem numa heteronomia, que alguém outro decide sobre mim, como subservência cega, mas procura o serviço livre na liberdade. O que Paul Tillich, o teólogo luterano, chamava de teonomia. Eu não me rejo a mim mesmo, nem sou regido por outros, mas eu me entrego, me disponibilizo ao serviço de Deus. Mediante a justificação pela fé, os cristãos se tornam criaturas novas, e como dizia bem Lutero, a cada dia tem que afogar novamente o velho Adão e ressuscitar, né, como teve o batismo junto com Cristo como nova criação. Livres do cativeiro do mal, enquanto estão numa posição para servir no meio do pecado e do mal. Em seu tratado sobre a liberdade cristã, Lutero mostra claramente que tal liberdade não é simplesmente uma liberdade de escolha. Zygmunt Bauman, né, o sociólogo polonês que talvez alguns conhecem, que fala do amor líquido, né, da vida líquida, enfim, tudo está em fluxo. Ele dizia que o ser humano precisa de duas coisas no mínimo para viver: a segurança e a liberdade. Antigamente tinha muita segurança e pouca liberdade. Cada um sabia onde ia trabalhar, em que, né, com quem ia casar, que religião ia ter, tudo isso não era escolha. Hoje é diferente, temos muita liberdade que nunca ainda tivemos. E escolher quase tudo na nossa vida, menos o clube de futebol. Isso já os pais colocam para nós, né? Somos do Boca, do São Lourenço, sei lá
alguém, né? Aí não tem dúvida, mas todo o resto, praticamente, nós podemos escolher onde vamos viver, em que vamos trabalhar, o que vamos estudar, enfim, com quem vamos nos relacionar. Mas isso também amedronta, porque nós somos avaliados pelas nossas escolhas, só que ninguém nos diz sou base de quê. Né? Isso é pouca segurança e muita liberdade, essa citação de hoje. Então a liberdade, ela tem a ver, e é bom isso que tenhamos liberdade para escolher, mas também a responsabilidade de fazer uma boa escolha e de servir, de colocar-nos à disposição de Deus e à disposição do nosso próximo. Então a cidadania, ela é essencialmente serviço. E o quinto ponto, ser cristão no mundo distinguindo as esferas. Por fim, importa ressaltar que algumas pessoas cristãs e igrejas têm a tendência de separar religião e política, como eu falei, que então se dispensam dessa reflexão. Outros tendem, como é hoje mais nítido, confundir as esferas e procuram impor sua fé e igreja sobre os demais. Ambas as tendências precisam ser superadas pelo cidadão cristão que se enxerga como servindo a Deus sob dois regimentos distintos, como dizia Lutero, mas não distintos, mas não separados. Para Lutero, numa época de cristandade, claro, para ele era claro que Deus reinaria por meio de ambos os regimentos. Mas ele distingue o trabalho, vamos dizer. Então, isso não podemos repetir hoje, não podemos partir desse pressuposto para toda a sociedade. Mas a distinção de papéis do poder secular e do âmbito eclesiástico, espiritual, ainda hoje eu acho importante a gente lembrar. Sabemos que a chamada doutrina dos dois reinos, ou mais especificamente regimentos, acarretou sérias limitações e perigos. Por exemplo, os luteranos da época da Primeira e Segunda Guerra Mundial na Alemanha usaram essa doutrina para dizer, bom, a política faz o que ela bem entender, né? Nós vamos obedecer sempre, não? E a igreja é separada, é outra coisa. Não era isso que Lutero quis dizer. Quer dizer que são separados, sim, ou distintos, mas se interagem, né, na mútua correção e crítica quando necessário. Então, esses 5 aspectos do ser, do viver, do perseverar, do servir e do estar sob dois regimentos da pessoa cidadã são, para mim, o núcleo de uma teologia na tradição da Reforma que se oferece hoje para a transformação da sociedade e que deve, evidentemente, fazer parte da educação, não apenas da educação teológica. Pude apenas esboçar aqui o que desenvolvi com mais fôlego em outro lugar, algumas dessas obras estão aqui, se você tem interesse em dar uma olhada. Mas espero que elas possam servir essas pinceladas para instigar nossa discussão ao tema da reforma luterana. O que ela diz para nós hoje, né? Que foi o ponto de partida. E me concentrei no contexto brasileiro, na tradição luterana, mas espero que seja possível conectar-se também a partir de outros contextos e tradições da reforma e a lei dela. Falar de uma teologia pública focada na cidadania é algo que serve para uma reflexão apurada sobre o papel da religião no mundo contemporâneo, na política, na sociedade, na academia, como reflexão construtiva, crítica e autocrítica das próprias igrejas, comunicando-se com outros saberes e com o mundo real. Bem diz meu colega lá da ESP, Yuri Reblin, partindo do rebelde protestante educador Rubem Alves. Ele diz assim: teologia é um jogo que é jogado quando a vida está em jogo. Teologia é um jogo que é jogado quando a vida está em jogo. É uma teologia da vida ligada ao Deus da vida, procurando contribuir na sociedade para que haja vida digna de ser vivida para todos e todas. Essa é a minha primeira parte, então, bom, já estamos quase indo para o final do tempo, mas de qualquer forma vou parar aqui, né, e podemos fazer o intervalo, depois a gente discute como a gente continua, se a gente faz uma parte eventualmente amanhã. Eu posso dizer, a segunda parte ela é um pouco mais histórica, ou seja, como o luteranismo estava presente na América Latina, né, desde o início, e como tudo que foi heresia foi combatido como luteranismo, inclusive os jesuítas foram chamados de luteranos dentro disso, e como a minha igreja tentou, ao longo do século XIX e XX, como igreja imigrante, firmar-se dentro de um contexto e se afirmar realmente não só como uma igreja de imigrantes, que ela sempre foi, continua sendo, mas como igreja brasileira. Né? E o que significa, então, seria mais objeto da segunda parte.
Nós vamos fazer um intervalo e Agora agora tá também a bom. gente volta depois com um bate-bola. Perfeito.